Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar ainda, alvo mais que a neve. Glória a Deus. 183. Lá não é remédio? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou.
Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim seja, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Senhor Jesus, Aleluia, Jesus. nesse final da tarde, Senhor, Sim, Jesus. Glória a Deus. depois de nós passarmos um dia, Glória a Deus. desde o amanhecer, desde as primeiras horas, Glória a Deus. desde quando saímos da nossa casa, Aleluia, Jesus. nós viemos com esse objetivo, Senhor, Aleluia, Deus. Obrigado, de Jesus. ter um encontro do Senhor, Amém, Jesus. Aleluia. ouvir Tua palavra, ter companheirismo com nossos irmãos. Sim, Jesus. Sim, E até aqui o Senhor se esteve presente conosco Sim, e Jesus. está conosco. Amém, Jesus. E aqui estamos, Senhor, chegando a um momento Aleluia. especial, Assim seja. onde vamos lembrar daquele dia no Calvário, o que Ele fez por nós. Aleluia, Deus. Foi Jesus, Aleluia, Deus. foi Jesus na Amém, cruz Jesus. que morreu por mim. Ah, Deus. E aqui eu estou, Senhor, Aleluia. em gratidão, juntamente com teus filhos, Aleluia. em gratidão ao Senhor por cumprir mais uma ordenança do Sim, Senhor. Jesus. E Sim, que cada um possa fazer isso, Senhor, glória a Deus. com alegria no coração, Amém, Jesus. com regozijo, Senhor, Aleluia, Deus. sabendo que estamos cumprindo um mandamento do Amém, Senhor. Jesus. Obrigado. Toma-nos em tuas mãos nesse Sim, momento, Jesus. Senhor. O Senhor é o Deus que nos fortalece Aleluia. e nos tem dado vitória, Sim, Senhor. Jesus. Estamos aqui porque somos vencedores. O Senhor tem vencido por nós, Glória. por isso estamos alegres, Pai. Glória. Pois pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Sim. Boa noite com Jesus. Amém. O Senhor é a nossa força, Glória a Deus. é a nossa vida. Amém. Jesus. Nós tivemos um bom momento nesse dia, a nossa escola. Podemos ouvir através do destaque Glória a Deus. que Deus nos abençoou. Amém. Jesus. Amém? Muito. Glória a E Deus. o companheirismo sem palavras, né? Foi abençoado por Deus. Glória a Deus. Fomos ricamente abençoados. E creio que Deus continuará nos ajudando. Amém, Jesus. E o próximo mês nós temos a confraternização ali no Mormaço, como é de costume, todo o dia 12. E desta feita vai ser 11 e 12 de outubro. Nós vamos estar juntos. Amém. E creio que Deus vai nos dar graça a todos os irmãos do campo Glória a Deus. poder estar juntos ali em companheirismo. Amém. Então todos são convidados para estar conosco ali no dia 11 e 12. Nós estamos orando a Deus e pedindo uma direção de Deus, se for a vontade de Deus, de nós termos a nossa ceia lá. Glória a Deus. Então vamos orar e trabalhar nisso. Se Deus preparar que os outros irmãos do campo também possam estar, nós fazemos uma ceia junto. E nós queremos trabalhar aqui na igreja, também fazendo a nossa reforma e fazendo a nossa cozinha. Então precisamos de tempo para trabalhar. Então que Deus nos ajude. Mas tudo está na direção de Deus. Glória a Deus. Vamos orar e
e pedir o assim diz o Senhor. Amém? Amém. Se é o assim diz o Senhor, assim será. Amém. Graças a Deus. O irmão Volney está conosco, né, irmão Volney? Deus abençoe você. E ele trabalha de Itapejara. E às vezes escala não dá para estar, né? Mas hoje ele está aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né? Eu quero falar um pouquinho, antes de lermos a leitura da ceia, também do que nós ouvimos em Goiânia. Glória a Deus. E aprendemos muitas coisas. E nós ouvimos ali sobre soberania. A soberania é uma vontade de Deus. Glória a Deus. Deus usou de sabedoria com Davi, ou de soberania, melhor dizendo, com Davi. E para nos entender o que é soberano. O soberano está acima da lei. A lei determina tudo, diz faça, não faça, mas o soberano está acima disso. Glória a Deus. E graças a Deus pela soberania de Deus. Amém. Por nós, né? Uma coisa que nós ouvimos que a soberania está ligada ao objetivo. O que está? Qual é o objetivo que você tem? Qual era o objetivo de Esther? Era proteger Israel. Por isso que a soberania foi concedida a ela. Amém. Amém? É por causa disso, tinha objetivo. Quando se trata de soberania de Deus, os resultados são muito distintos. A sentença que Ezequias recebeu foi essa: morrer. Se você não colocar a casa em ordem, você morre. Mas ele tinha um objetivo. Glória a Deus. E o objetivo dele foi correto. Amém, Jesus. Então a soberania de Deus foi alcançada. Ele alcançou soberania. E Deus deu mais 15 anos de vida. Glória a Deus. As nossas orações, a sua oração, ela deve ter um objetivo. Para que então a soberania de Deus possa ser alcançada. Deus sabe qual é o nosso objetivo. O que seria de Israel sem Davi? Você já parou para pensar nisso? O que seria Israel sem Davi? Quem era Davi? O que seria daquele Israel quando Golias estava desafiando? Tem algum homem aí que possa lutar? Tem alguém que possa me vencer? Deus. Mas Davi estava ali. Glória a Deus. Um homenzinho simples, pequenininho, Glória a Deus. mas Deus estava com ele. Glória a Deus. Então nós ouvimos o que seria de Israel sem Davi. O que seria de nós sem o profeta? Graças a Deus, a soberania de Deus tem nos alcançado. Glória a Deus. O que seria de nós sem pastor Joaquim Gonçalves? Glória a Deus. O que seria do Brasil? Deus é soberano para nós. Amém, Jesus. Glória a A Deus. soberania de Deus tem nos alcançado. E por isso nós somos felizes. A soberania de Deus por nós, trazendo esses ensinamentos que nós temos recebidos. Glória a Deus. Tantas coisas que o mundo não tem, nós temos. O mundo não consegue ter, você tem. Glória a Deus. Não é porque você é melhor, não. É porque Deus foi soberano contigo. Amém. Deus é soberano com nós. Glória a Deus. E tem nos alcançado. E nós ouvimos sobre a ceia, e nós vamos falar um pouquinho sobre o pão da ceia. Glória a Deus.
Nós ouvimos sobre isso perguntas e muitas pessoas têm dúvidas. Por que o pão da ceia não pode ser redondo? O irmão Branham fala sobre isso em uma mensagem. Ele orando, ele disse: esses pães, o pão não deve ser padronizado. A Igreja Católica tem o pão redondo. E você sabe por que ela tem o pão redondo? É porque eles querem tipificar o sol, que eles criam o Deus Sol. Então por isso que são todas as hóstias, né, redonda. Então o nosso pão da ceia não deve ser arredondado ou padronizado. Se for uma coisa que é padronizada, então alguém deveria fazer. Uma fábrica faz algo padronizado. Amém? E a farinha deve ser integral, de melhor qualidade, Glória a Deus. para tipificar o corpo de Cristo. O vinho, ele não deve ser vinho tinto suave, ela tem que ser vinho tinto seco, o mais puro possível, né? E o irmão Branham fala aqui na mensagem Comunhão, o irmão Branham diz no parágrafo 34 dessa mensagem Comunhão, ele fala para nós, numa oração, o irmão Branham orando, ele fala, eu não tenho mensagem aqui, eu só tenho a citação do irmão Branham, que ele fala nessa mensagem, mensagem Comunhão, pregada em 62. Ele fala aqui no parágrafo 134, ele diz: essas pequenas porções são pão cose, feito sem gordura. O pão é feito sem gordura. É porque muitos às vezes fazem pão e querem colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de gordura, mas o verdadeiro, nós temos aprendido, é sem gordura, nem tempero, e assim por diante, que representa o corpo do Senhor. Amém? Amém. Não é redondo, é todo partido em pedaços. É porque significa seu corpo partido, que foi partido por nós. E que Deus conceda suas bênçãos a cada um que come. Glória a Deus. Agora, isso não é o corpo, só representa o corpo. Amém. Amém? Não tem o poder, mas ninguém tem poder para torná-lo qualquer outra coisa além de pão. Apenas Deus. Amém. Amém? Apenas Deus. E isso é o que Ele nos disse para comermos esse pão e beber essa taça de vinho. Essa é a maneira correta que Deus tem nos dado. Foi feita uma pergunta: como partir o pão, se for para 4 pessoas, se ele pode ser partido. Vamos ministrar a ceia a 4 pessoas, ou nós estamos aqui em 30, se vamos fazer 30 pedaços, não. Todo o pão deve sobrar. Glória a Deus. Amém? Deus é um Deus de abundância. Amém, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então nós aprendemos essas coisas, sempre fazer para sobrar. Pão da ceia deve ser feito por mãos cristãos ou por cristãos. Bom seria que tivéssemos farinha, que alguém fizesse a farinha, alguém fizesse o vinho cristão, mas hoje não tem. Você vai comprar farinha, quem faz a farinha? Quem faz o vinho? Mas nós pegamos o melhor que tem para tipificar o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Deus tem nos dado o melhor,
Amém? Você crê nisso? Amém. Deus tem nos dado o melhor. Glória a Deus. E o melhor que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Amém. Não somos uma denominação. Glória a Deus. E algo muito importante que nós ouvimos, denominação não é placa. Uma igreja, denominação não é isso. Denominação é um espírito. E às vezes nós podemos estar numa igreja e ser um denominacional. Ter um espírito denominacional. Nós precisamos ter o espírito de Cristo. Amém. Na nossa vida. Então nós não somos uma denominação, somos cristãos. Às vezes pode ser um espírito nacional. E nós temos que estar no centro do caminho. Amém? Amém. Os dois extremos não prestam. O extremo, legalismo, e também o liberalismo também não presta. A virtude está no centro do caminho. Amém, Jesus. E a nossa oração é essa: Senhor, ajuda-nos a permanecer no centro do caminho. Glória a Deus. Amém? E nós ouvimos outra coisa importante para nós, que às vezes você pode ter um espírito religioso. E o espírito religioso é 7 vezes piores do que o espírito de uma prostituta. O espírito religioso. Então, nós temos que ter mesmo o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o que nos dirige. Não ser aquele legalista, mas também não ser aquele liberalista. Temos que ter um centro. Amém, Jesus. Coisa boa é você estar no centro do caminho. Que o centro do caminho vai te levar ao arrebatamento. Amém, Jesus. Existe um centro. E nós ouvimos também ali, às vezes muitas perguntas têm surgido, e aí ali é o lugar de nós aprender essas coisas. Amém, Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. É o lugar onde nós aprendemos essas coisas. Foi perguntado, mas a pessoa tem que vir com a família para tomar a ceia? Primeiro as irmãs, depois os irmãos? Não, isso é opcional. Deus tem nos dado graça de vir as famílias aqui, então venha com alegria, Amém, com Jesus. gratidão. Glória a Deus. Mas se nós formos no lugar que vem as irmãs primeiro, como é Goiânia, os irmãos depois, amém, graças a Deus. O importante é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Amém, Jesus. E foi perguntado, mas as irmãos que vêm para a ceia, eles devem olhar para o pastor? Deve olhar para o pastor, para o sacerdote? Aí foi respondido desta forma: tem letra da mensagem que as pessoas têm que olhar para o pastor? Não, não tem letra da mensagem. Mas o pastor deve olhar para as pessoas, Glória a Deus. interceder por Oh, elas. Deus. Às vezes você vem e olha, você está olhando pedindo a graça de Deus. Amém, Jesus. O pastor Joaquim fazia dessa forma, e é maravilhoso você poder estar intercedendo pelos irmãos que vêm à ceia. Amém, Jesus. Você está ali em espírito de oração. E uma pergunta que chegou ao pastor Joaquim, uma certa vez, num culto de perguntas e respostas, e uma irmã perguntou e disse: pastor Joaquim, por que quando você estava ministrando a ceia, um irmão chegou e ele estava com uma barbinha desenhada e o pastor Joaquim tirou as vistas dele, não olhou para ele na hora da ceia? Alguém tinha perguntado. E o pastor Joaquim respondeu desta forma: porque eu não o queria condená-lo. Oh, Deus amado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vir a ceia, às vezes nós vamos encontrar Oh, Deus. uma pessoa fraca,
que não está conseguindo vencer. Então você às vezes tira o olho para não condená-la, Ó Deus. mas simplesmente baixar a cabeça e interceder, dizer: Senhor, tem misericórdia Glória a Deus. do meu irmão, da minha irmã. Você vai lavar os pés da irmã, do irmão. Você, irmã, que vai lavar os pés de uma irmã, e você de repente você deparar com uma irmã com as suas unhas pintadas, você não condene, Ó Deus. ore por ela. Simplesmente ore e diga: Senhor, liberta minha irmã. Ó Deus amado. Isso é muito sério. Glória a Deus. Mas nós temos que ter esse espírito no nosso coração, Amém, Jesus. um espírito de intercessão, para que Deus dê a libertação completa. Amém. Como nós ouvimos hoje à tarde, o Espírito Santo é o que faz a obra. O Espírito Santo é o que muda as pessoas. Deixa Deus mudar. Glória a Deus. Tenha compaixão, tenha piedade, tenha amor. O amor fraternal Glória a Deus. esteja no seu coração, na sua alma. E nós aprendemos, e eu quero fazer isso. Nós temos muitos lugares onde nós ministramos a ceia, e eu tenho muitas vezes participado da ceia aqui, e não tenho participado lá onde vou, mas em todos os lugares que eu for, eu quero participar da ceia junto com os meus irmãos. Amém. Amém? Amém. Então, nem que seja uma pessoa só. E eu tomei a ceia hoje, semana que vem estarei em Trindade do Sul, estarei participando com os irmãos, estarei em Caxias participando com os irmãos, estarei em todos os lugares que eu for, estarei participando da ceia com os irmãos. Amém, Jesus. Que Deus nos dê essa graça, de nós termos esse temor no nosso coração, Amém, Jesus. sabendo que isso é uma coisa gloriosa, Glória a Deus. grande, e que nós temos que ter o maior respeito por esta hora. Então você, quando for lavar os pés do teu irmão, não faça isso como um costume. Oh, Deus. Procure aquele irmão, aquela irmã, que de repente você às vezes não consegue no seu coração, mas peça a Deus para que Deus te ajude Amém, Jesus. a você ter essa comunhão uns com os outros. Amém? Amém, Jesus. Não escolha uma pessoa: eu vou lavar com ciclano. Não. Escolha o mais simples, aquilo que faça isso. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém, Jesus. Isso é gratificante, você ir naquele irmãozinho, naquela irmãzinha e fazer isso. Deus agrada disso. Amém. Amém? Nós estamos num culto de ceia Glória a e Deus. estamos aqui para fazer esse ato, nesse exato momento. Amém, Jesus. Mas vamos fazer isso com gratidão no nosso Amém, coração Jesus. e sabendo que Deus está recebendo aquilo que nós estamos fazendo. Amém, Jesus. Nós estamos cumprindo uma ordenança de Glória Deus. a Deus. Amém? Nós vamos nos colocar em pé nesse instante Glória a Deus. para ler a leitura da ceia. Nós aprendemos isso também, que no culto de ceia não há necessidade de ter sermão. Ele pode ser ministrado somente a ceia do Senhor. Glória a Deus. Mas nós estamos reunidos aqui em cumprimento da palavra de Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, ou beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler aqui ainda em São João, no capítulo 12, o 13 e versículo 12. Glória a Jesus. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vós tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerem. Amém, Jesus. Amém? Nós vamos nos assentar nesse momento e vamos cantar o hino da ceia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Lá maior. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou.